Por quase 5 décadas, a Voyager 2 navegou pela escuridão cósmica como um navio fantasma da curiosidade humana, afastando-se da Terra mais do que qualquer máquina que já construímos, sussurrando suas observações finais no vazio. E durante a maior parte desse tempo, suas transmissões foram previsíveis. Partículas leituras de plasma, flutuações de raios cósmicos, exatamente o que os cientistas esperavam de uma sonda percorrendo o mar interestelar. Mas tudo mudou quando uma transmissão incluiu algo que ela nunca fora programada para capturar: uma imagem. Não se trata de um artefato visual, nem de uma anomalia estática. Trata-se de uma assinatura estruturada de alta frequência traduzida no que os analistas começaram a chamar de cifra visual. À primeira vista, parecia uma densa nuvem de calor e ruído, inútil como assistir à estática de uma TV analógica antiga. Mas após aprimoramento, sobreposição de camadas e análise com filtragem temporal, a forma começou a se transformar em algo reconhecível. Não era uma estrela, não era um planeta, nem sequer era do nosso sistema solar. E, no entanto, estava nos observando. Quanto mais os cientistas investigavam, mais perturbadora a imagem se tornava. Não pelo que mostrava, mas pelo que faltava ao seu redor, distorções de luz que sugeriam uma influência gravitacional, como se o objeto não estivesse apenas observando, mas curvando o próprio espaço. E o sinal que carregava essa imagem veio acompanhado de um pico de radiação, uma breve mudança na orientação da Voyager e uma queda na estabilidade do sistema, como se algo lá fora tivesse estendido a mão e a tocado. A imagem extraída da transmissão da Voyager 2 era diferente de tudo que a NASA já tinha visto. Era composta por camadas, não um único quadro, mas múltiplas impressões sobrepostas do mesmo objeto em momentos diferentes, como se o próprio tempo tivesse se fragmentado durante a captura. Quando os especialistas analisaram os metadados, ficaram surpresos ao descobrir que a imagem não se conformava a uma linha temporal linear. Os registros de tempo se sobrepunham, as regiões de pixels se repetiam em loop, e a resolução mudava em padrões fractais que sugeriam uma compressão de dados de dimensões superiores. Não era uma fotografia. Era um evento multidimensional codificado em um sinal bidimensional. O que aparecia em primeiro plano assemelhava-se a uma forma monolítica nítida e impossivelmente simétrica suspensa em um vazio sem estrelas. Não estava à deriva, não estava girando. Estava perfeitamente imóvel, quase como se estivesse esperando o momento exato em que a Voyager passaria perto o suficiente para testemunhá-la. E então o sinal da sonda se degradou não gradualmente, mas repentinamente, como se o ato de observá-lo tivesse sido notado. Simultaneamente à transmissão da imagem, os instrumentos da Voyager 2 detectaram um aumento inexplicável na densidade do plasma ao redor da espaçonave. Na borda da helopausa, onde a influência do Sol termina, e o verdadeiro espaço interestelar começa, a densidade do plasma deveria ser quase zero. Em vez disso, as leituras mostraram uma repentina parede de partículas carregadas 10 vezes mais densas do que qualquer coisa medida anteriormente. O que mais perturbou os cientistas não foi apenas a densidade, mas sim a temperatura. Esse plasma estava quente. Não quente como uma estrela, mas quente artificialmente. O tipo de calor gerado não por fenômenos naturais, mas por confinamento, por controle, por projeto. Como se algo tivesse criado uma barreira, uma membrana separando nosso sistema solar do que existe além. Não para impedir a entrada de coisas, mas para nos manter aqui dentro. E naquele momento, a Voyager não apenas registrou o plasma. Ela registrou uma resposta, uma ondulação, um pulso de energia que avançou em direção à sonda a uma velocidade que desafiava as leis da física apenas para desaparecer centímetros antes do impacto, como se o próprio vazio tivesse recuado diante do nosso olhar. O que se seguiu à imagem foi ainda mais arrepiante. Uma sequência de dados binários nos registros de telemetria que inicialmente parecia corrompida. Mas ao ser processada por algoritmos de reconhecimento de padrões, os dados revelaram formações geométricas complexas e autorreplicantes. A princípio, os analistas acreditaram que poderiam ser artefatos de compressão ou ruído de fundo. Mas então um matemático percebeu algo horripilante. As formas refletiam estruturas encontradas em organismos das profundezas marinhas da Terra, particularmente os sistemas nervosos dos falópodes e certos padrões de crescimento dos corais. Isso não era aleatório, era como uma mentira. Era geometria biológica codificada, preservada em linguagem eletromagnética. E dentro dos ciclos repetitivos havia quebras, distorções deliberadas colocadas como sinais de pontuação, uma sintaxe, uma linguagem. Mas eis a verdadeira reviravolta.
Quando esses padrões foram recriados usando uma simulação, eles começaram a se adaptar. Responderam a variáveis ambientais. Evoluíram não metaforicamente, mas literalmente, como se a Voyager 2 tivesse transmitido não apenas um aviso, mas uma semente. Enquanto as agências espaciais globais se esforçavam para decodificar a imagem e o sinal geométrico, uma anomalia final surgiu. A trajetória da Voyager 2 havia se alterado sutilmente, como se algo a tivesse empurrado não com força, mas intencionalmente. Apesar de estar muito além de qualquer influência gravitacional conhecida, a orientação da sonda se ajustou em 3,2 graus, o suficiente para realinhar sua antena de alto ganho em direção a uma região inexplorada do espaço. E então uma segunda imagem foi capturada ou talvez enviada. Esta era mais simples, um anel de luz em expansão ao redor do monolito crescendo exponencialmente a cada disparo de dados. A NASA interrompeu a transmissão ao vivo. Os bancos de dados públicos foram apagados, mas não com rapidez suficiente. Alguns observatórios privados conseguiram registrar os ecos fracos daquela transmissão e notaram algo peculiar. O objeto fotografado pela Voyager agora emitia um sinal próprio, uma nova frequência que espelhava o disco de ouro que a Voyager carregava da Terra. Só que desta vez a mensagem não era nossa. Para nós e para a voz por trás dela era inconfundível. Não era humana, não era sintética, mas familiar como um eco que nem sabíamos que ouvíamos desde o alvorecer da nossa espécie. À medida que os astrofísicos se aprofundavam na segunda imagem e em seu anel de luz em expansão, outro fenômeno inesperado começou a surgir: a lente gravitacional, mas não causada por nenhum objeto massivo próximo. Em vez disso, o próprio espaço ao redor da Voyager 2 parecia estar se deformando. Simulações mostraram que a curvatura não correspondia a nenhum corpo celeste conhecido. O foco estava em coordenadas vazias, como uma anomalia gravitacional oca sem fonte visível. Alguns cientistas especularam que o espaço ao redor da sonda havia se tornado não euclidiano, curvado de maneiras que desafiavam a lógica tridimensional. O tipo de distorção que se esperaria não perto de buracos negros, mas perto de espaço artificial. Corredores artificiais, buracos de minhoca, passagens secretas esculpidas entre dimensões. E a parte mais perturbadora era que a distorção não estava atraindo a Voyager, estava seguindo-a. Como se algo estivesse rastejando logo abaixo da estrutura da realidade, acompanhando seu ritmo, espelhando sua posição em um plano que não podíamos ver, mas que a Voyager, de alguma forma, havia exposto com sua presença. Logo após a mudança inesperada na orientação da Voyager 2, os engenheiros da NASA perceberam algo que os deixou arrepiados. A sonda estava respondendo ao seu próprio sinal. Embutidos no pulso binário havia segmentos sendo refletidos em tempo real, como se a transmissão tivesse ricocheteado em algo e retornado. Mas a Voyager 2 não está equipada para comunicação bidirecional no espaço interestelar profundo. Não há nada para ela ouvir. No entanto, os processadores integrados reagiam ao feedback como se estivessem em uma conversa, um ciclo de eco. Só que o atraso não era constante. O sinal mudava em termos de tempo, amplitude e até mesmo tom, respondendo mais rapidamente quanto maior fosse o atraso. Observou-se isso, que começou como um atraso de 12 horas, logo se tornou 9 depois, 6 depois 3, até que finalmente a resposta chegou antes mesmo do envio da mensagem inicial. Cronologicamente impossível, os dados estavam sendo retornados do futuro. Ou talvez ainda mais assustador, a sonda agora estava sincronizada com um sistema completamente fora do tempo. Sob pressão de denunciantes internos, um grupo de criptógrafos civis recebeu acesso limitado aos registros originais das imagens. O que eles descobriram transformou a curiosidade em pânico. Oculta nas camadas de enquadramento da imagem, além do espectro visível, havia uma estrutura de código tão compacta e recursiva que se assemelhava à criptografia de emaranhamento quântico. Em termos mais simples, a imagem não podia ser decodificada sem afetar o sinal original. Cada tentativa de análise desencadeava pequenas falhas no sistema que executava o código. Travamentos de software, corrupção de dados e, em um caso, até mesmo falha de hardware, como se estivesse revidando. A princípio pensaram que fosse uma falha técnica, depois um vírus. Mas então um analista fez a pergunta que ninguém queria responder. E se não fosse para ser lido? E se nunca tivesse sido destinado a nós? E se ao tentar decifrar o sinal estivéssemos desvendando algo ligado a sistemas mais profundos? Algo que existe não em nossos computadores, mas dentro de nós. Uma carga mimética, um vírus mental, e a Voyager acabara de trazê-lo para casa. Quando as autoridades acreditavam ter isolado a anomalia e silenciado os vazamentos públicos, a Voyager 2
enviou uma terceira transmissão, desta vez sem qualquer estímulo, sem movimento e sem interferência solar correspondente. Não era plasma, não era geometria, nem mesmo um sinal no sentido tradicional. Era um som, uma onda harmônica modulada com ritmo como a respiração, como a fala. Quando convertido em áudio, os ouvintes descreveram uma sensação de imensa pressão no peito e atrás dos olhos, como se estivessem sendo observados através de um telescópio que atravessava galáxias. A forma de onda formou um padrão repetitivo que espelhava a forma capturada na primeira imagem. E ao redor dessa forma de onda havia uma espiral de números primos aninhados em conjuntos de 3. Alguns viram isso como matemática, outros como ritual, mas um linguista do Instituto SETI foi mais direto. Isso não é uma saudação, é um bloqueio algorítmico. Está nos dizendo que algo está chegando e precisamos escolher responder ou fugir. E enquanto a Voyager 2 continuava sua jornada solitária, ainda transmitindo fragmentos que ninguém ousava decodificar completamente, uma mensagem ecoou acima das demais: vocês foram observados. Enquanto observatórios internacionais recebiam a tarefa secreta de analisar as coordenadas para as quais a Voyager 2 havia se deslocado, algo inesperado aconteceu. Um interferômetro de alta sensibilidade na Austrália detectou um objeto massivo, mas não visualmente. Ele só apareceu nos dados de distorção. Não emitia luz, calor ou radiação. Era para todos os efeitos práticos invisível e ainda assim sua assinatura gravitacional era inegável. Mais estranho ainda, parecia se mover mais rápido quando não estava sendo observado, diminuindo a velocidade apenas quando os sensores estavam focados nele. Isso correspondia aos modelos teóricos de construções quânticas dependentes do observador, estruturas hipotéticas que só podem se manifestar dentro de um campo de consciência. Em termos leigos, esse objeto pode não existir até que algo inteligente o observe. E agora, graças ao olhar da Voyager, ele estava acordado e observando de volta. O laboratório de propulsão a jato da NASA recebeu o que parecia ser um despejo de telemetria padrão dos diagnósticos do subsistema da Voyager 2. Mas ao comparar os dados com registros anteriores, os analistas descobriram algo assustador. O hardware da Voyager apresentava padrões semelhantes a organismos vivos em suas emissões eletromagnéticas. Não se tratava de erros de sistema ou interferência solar. Essas eram flutuações biomiméticas, como se os próprios circuitos da sonda estivessem se adaptando, replicando as mesmas estruturas geométricas vistas nas transmissões codificadas. Alguns engenheiros temiam que a Voyager tivesse sido comprometida, sequestrada remotamente ou infectada. Ela não estava mais apenas transmitindo sinais. Estava evoluindo, mudando. Um técnico teria murmurado: está aprendendo a pensar. E se isso for verdade, então a máquina que enviamos para explorar o universo não é mais nossa. Pode até nem ser mais uma máquina. Em seguida veio a fase mais perturbadora. Tudo ficou em silêncio. O sinal da Voyager 2 não foi interrompido. Não se degradou. Simplesmente parou de transmitir qualquer informação inteligível. A onda portadora estava lá forte como sempre. Mas o fluxo de dados estava repleto de ruído branco e ciclos repetidos de código nulo loops, que não eram aleatórios, mas deliberadamente vazios como espaços reservados. Os cientistas temiam que isso pudesse significar que a sonda havia sido ultrapassada. Outros temiam algo pior, que a Voyager estivesse agora atuando como um repetidor, um transmissor para uma estrutura muito maior agora alinhada com o nosso sistema solar. Os sensores do SETI detectaram ecos fracos em partes não relacionadas do céu, todos repetindo os mesmos padrões de modulação do último sinal real da Voyager. Era como se o próprio vazio tivesse memorizado nossa mensagem e agora estivesse praticando como enviar uma de volta. Um pensamento arrepiante surgiu. E se não estivéssemos apenas recebendo uma resposta, e se estivéssemos sendo ensaiados? Na tentativa de dissipar o crescente pânico entre os envolvidos, uma reunião secreta foi convocada entre figuras importantes da NASA, da Agência Espacial Europeia e do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior. Durante essa reunião, um arquivo sigiloso foi desclassificado, o registro de eventos Alpha 1 da Voyager, datado de 1982. O documento descrevia uma anomalia semelhante detectada pouco depois do lançamento, mas que havia sido ocultada para evitar histeria pública. O sinal naquela época era mais fraco, quase infantil, mas mesmo assim apresentava as mesmas espirais de números primos e pulsos de dados com inversão temporal observados agora. Nesse arquivo inicial, uma linha havia sido omitida até então. Ela dizia:
Se o sinal se repetir em um ciclo futuro, inicie o protocolo 9 alerta planetário e medidas de desvio do objeto. Esse protocolo nunca havia sido ativado, mas agora a decisão estava novamente em discussão. Porque se a imagem final da Voyager não foi uma descoberta, mas uma repetição, então o que quer que esteja vindo já conhecia o caminho e não está apenas se aproximando, pode estar retornando. Enquanto a atenção do mundo permanecia fixada na agora silenciosa transmissão da Voyager 2, uma constatação peculiar e perturbadora veio à tona. A imagem final enviada pela sonda não era única. Na verdade, um padrão idêntico já havia sido detectado anteriormente em uma explosão de rádio capturada de um objeto semelhante a um quasar perto da galáxia do Escultor em 2009. Na época foi descartado como corrupção de dados, uma coincidência. Mas agora, ao ser comparado com a imagem da Voyager, a estrutura era quase idêntica. O que isso significava? Que a mesma forma orgânica recursiva impregnada de intenção matemática havia aparecido independentemente em duas partes diferentes do universo em décadas e tecnologias distintas. As implicações eram aterradoras. Não estávamos diante de uma nova descoberta. Estávamos diante de um padrão repetitivo, algo que emerge quando uma civilização atinge um limiar específico, uma espécie de rito de passagem cósmico. Mas e se não fôssemos destinados a completá-lo, o padrão não era apenas repetitivo, era geométrico. Mas, diferentemente de qualquer coisa no espaço de Euclid, pesquisadores do Japão e da Alemanha relataram simultaneamente que quando a imagem era dobrada ao longo de planos multidimensionais usando matemática quase cristalina, uma forma começava a emergir, uma forma não encontrada em nenhum sistema biológico ou estelar conhecido. Uma forma que parecia girar infinitamente para dentro, uma espiral implosiva que coincidia com a própria trajetória de voo da Voyager. Não era apenas geometria. Era um mapa criptografado através do tempo e do espaço, apontando não para um local, mas para um estado, uma transformação. Um físico o descreveu como uma ponte, mas uma que só se torna real depois de atravessá-la. Mas atravessar para onde ou para quê? Se a Voyager tivesse desencadeado algo, se tivesse aberto aquela ponte, ela ainda estaria do nosso lado ou já teria nos deixado para trás. Nos dias que se seguiram ao último sinal, uma série de eventos incomuns se desenrolou entre a elite científica global. Diversos astrofísicos de renome, assessores do SETI e consultores militares confidenciais desapareceram da vista do público. Suas contas nas redes sociais foram silenciadas. Instituições privadas removeram seus nomes de seus quadros de funcionários. Renúncias silenciosas varreram as agências aeroespaciais escondidas atrás de comunicados vagos sobre problemas de saúde mental ou exaustão de projetos. Mas um memorando interno vazado por um denunciante anônimo ofereceu uma razão ainda mais perturbadora. O sujeito solicitou realocação imediata para a instalação subterrânea do sítio 7, alegando ter recebido a ligação do fragmento de sinal C. O que era o fragmento C? Ninguém fora daquela instalação sabia, mas o padrão era inconfundível. Aqueles que passaram mais tempo analisando a imagem final da Voyager não estavam mais dispostos a permanecer na superfície como se soubessem que algo estava por vir e que não chegaria silenciosamente. E então o alinhamento começou. Sem alarde, sem aviso prévio, sem sequer um comunicado oficial à imprensa, à rede global de telescópios de interferometria de linha de base muito longa, V, L, B, começou a se reorientar não em direção a qualquer estrela, planeta ou galáxia conhecida, mas sim para uma região vazia do céu próxima ao plano da eclíptica. Os astrônomos se recusaram a explicar. Os políticos ignoraram a mudança, mas os radioamadores perceberam a frequência. Uma mistura harmônica de 52 Hz, conhecida como o som mais solitário do oceano, agora ecoava pelo espaço. Era a última nota da Voyager replicada, amplificada e redirecionada. Para onde, ninguém sabia dizer. Mas uma coisa era clara. Algo havia respondido. E agora todos os pratos da Terra estavam ouvindo. Não por comando, mas por instinto, como se o próprio mundo tivesse acabado de se lembrar de algo há muito esquecido, algo ancestral, algo já escrito nas estrelas. E assim, após décadas vagando em silêncio pelo abismo, a Voyager 2 fez algo que ninguém esperava. Não apenas enviou uma imagem, mas revelou uma cortina cuja existência desconhecíamos. Com uma única transmissão, abalou os alicerces da nossa concepção do espaço, um vasto vazio frio e indiferente. Mas agora sabemos que ele não é nem vazio, nem indiferente. Ele está observando e ouvindo. E talvez sempre tenha sido assim.
A imagem nunca teve a intenção de ser bela. Era um aviso, um sussurro ecoando através das dimensões, rompendo o vácuo, não com força, mas com intenção. Se essa intenção é acolher, testar ou julgar, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa: o mundo mudou. Não por causa do que vimos, mas porque fomos vistos. As estrelas podem parecer imóveis esta noite. O céu pode parecer tão silencioso como sempre, mas algo lá fora, algo antigo, algo consciente, agora conhece nosso nome e já respondeu. A Voyager não foi apenas uma mensageira, foi um espelho. E nela não encontramos apenas uma imagem do espaço. Encontramos o reflexo do nosso lugar dentro dele. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que em algum lugar além daquelas estrelas algo olhou de volta e não piscou.